O que os seus devaneios dizem sobre você? O que eles dizem sobre as suas necessidades não atendidas, sobre os seus desejos mais profundos, as suas dores emocionais? Você sabe dizer? Você sabe exatamente dizer o que os seus devaneios significam? Você se imagina como uma celebridade, um cantor, uma atriz famosa, um bilionário, um empresário de sucesso, ou um super-herói, um rei de um reino medieval naquele estilo Game of Thrones? Ou pelo contrário, seus devaneios vão para um lado sombrio, negativo? Você imagina catástrofes e coisas ruins acontecendo, motivado por uma ansiedade que você não consegue controlar? São estilos diferentes de devaneios. E na população que a gente chama de transtorno de devaneios excessivos, esses devaneios eles costumam apresentar padrões bem específicos. A pessoa que tem o transtorno de devaneios excessivos, essas fantasias elas não são aleatórias. Elas costumam ter um padrão muito bem marcado. Às vezes o cenário maior, o enredo pode mudar, mas há elementos nessas fantasias que são mantidos de uma historinha para outra. E isso, para a pessoa que sofre do transtorno de devaneios excessivos, é muito importante a pessoa conhecer esse chamado arquétipo, que representa o padrão de fantasias dela, porque isso vai mostrar o que é que ela precisa fazer para superar esse transtorno. Para quem já me conhece, já segue o meu trabalho, isso aqui é novidade, tá? Isso aqui era coisa que eu tinha trazido originalmente no curso de superação de devaneios excessivos, passou por um período de maturação para eu refinar esses arquétipos, para eu entender bem se era isso mesmo. Depois de avaliar muitos casos, eu cheguei em 12 perfis, que estão super bem explicados no livro Vidas Imaginárias. Se você quiser mais informações sobre o livro, tem aqui o link na descrição também. E esses perfis, cada um reúne o coração ali do que é a problemática que envolve o caso de devaneios excessivos da pessoa. Pode fazer um teste gratuito também do perfil de fantasias, que não é o teste para ver se você tem o transtorno de devaneios excessivos, esse é outro teste. Os dois links para esses dois testes estão aqui na descrição. Mas esse teste dos perfis de fantasia, ele vai revelar qual desses 12 perfis mais representa o seu caso de devaneios excessivos. Então vamos começar vendo aqui quais são esses perfis dos devaneadores excessivos. Eu dividi esses 12 arquétipos ou perfis em 4 grupos principais. Primeiro grupo é o grupo da carência afetiva, muito comum entre os devaneadores excessivos. Nesse grupo a gente vai ter o carente afetivo, a donzela em perigo e o romântico inveterado. Todos representam algum tipo de carência afetiva. O segundo grupo é o grupo das necessidades sociais não atendidas. Necessidade de pertencimento, de aprovação, de reconhecimento. Então a gente vai ver nesse grupo o orgulhoso, que a pessoa sonha em ser uma celebridade e tal. A gente vai ver o famoso herói. E a gente tem o perfil do sonhador social. Todos esses perfis giram em torno do ego da pessoa de alguma forma. E a gente tem um terceiro grupo aqui, que geralmente é identificado em pessoas que sofreram traumas muito graves. A gente tem o chamado vingador, que se foca muito na ideia de vingança, o justiceiro e o sádico, que é um perfil bem complicado. E tem um quarto grupo, que é o grupo marcado pela ansiedade. Ansiedade em si, principalmente ansiedade social, está presente em muitos casos de devaneios excessivos, né? Nos outros grupos aqui também. Mas aqui nesse grupo o negócio é mais acentuado e é o combustível ali por trás dos devaneios. Então a gente vai ter o perfil catastrofista, que é a pessoa que reage com muita ansiedade, qualquer coisa que possa dar algum ruim. A gente tem o revisador, que é a pessoa que fica repassando eventos do passado, remodelando eles
nas fantasias, e a gente tem o preparador, que é movido por uma ansiedade perfeccionista de antecipar o futuro e se sentir preparado para tudo, não ser pego de surpresa e tal. Então vamos ver cada um deles detalhadamente aqui. E no site Guia da Vida, fazendo o teste, você tem acesso a um material bem rico sobre cada um desses perfis, inclusive com recomendações sobre como superar cada um deles. Vamos começar aqui com o carente afetivo. Todo esse primeiro grupo ele envolve carência afetiva, profunda mesmo, aquela carência que dói. Mas eu quis diferenciar aqui porque tem um perfil que a gente vai ver mais tarde do romântico inveterado, cujos os devaneios são majoritariamente românticos. Mas o que eu identifiquei foi que há casos em que essa carência afetiva da pessoa não é manifestada só através de imaginação romântica, é uma coisa mais abrangente, envolve necessidade de afeto de família, de amigos, às vezes até de estranhos. Então, os enredos da pessoa nem sempre vão envolver a presença de um parceiro romântico. Podem envolver, mas o romance não é o foco. O foco é a necessidade de atenção, de carinho, de afeto que vem dos personagens imaginários ou idealizações de pessoas reais. Então, o carente afetivo, ele pode ter crescido em ambientes onde o afeto era muito condicional. Pais muito críticos, muito exigentes, por exemplo, pais negligentes que simplesmente não estavam muito presentes na vida da criança. E eu falo pais porque é o mais comum, né? Mas dependendo da configuração da família da pessoa, a gente está falando de cuidadores em geral. A pessoa desenvolveu estilos de apego ansiosos, aquela sensação de que é muito difícil obter afeto e ao mesmo tempo muito fácil de perder esse afeto dos outros. Então a pessoa fica com essa ansiedade afetiva e isso vai refletir nas fantasias dela que ela gera em geral. Às vezes enredos de uma família perfeita, de felicidade, de troca de carinho. Tem muita questão sensorial nesse perfil, da pessoa sentir no corpo as emoções do seu personagem na fantasia. E essa pessoa costuma ter muita dificuldade de regulação emocional na vida real. Às vezes a realidade é muito intensa e ela usa os devaneios então como uma forma de processar o que está acontecendo. É um perfil que pode estar ligado à neurodivergência. Essa carência afetiva que a pessoa tem pode estar sendo provocada por uma dificuldade neurocognitiva de lidar com afetividade na vida real. Segundo perfil aqui é a chamada donzela em perigo. Esse é um arquétipo que é usado muito na ficção, filme de Hollywood, da mocinha em apuros que precisa ser salva. A damsel in distress, no termo original em inglês. É predominantemente feminino esse perfil aqui. Se você é um homem e você se identifica com esse perfil, me conta aí nos comentários para eu saber, porque eu particularmente nunca vi um homem com esse perfil. Ele é um perfil basicamente de impotência pessoal. Em homens, o que acontece é que quando a pessoa se sente impotente na vida, ela projeta uma fantasia de um herói ou de uma pessoa de muito sucesso, que a gente vai ver lá no segundo grupo. Mas em mulheres, a pessoa se permite imaginar cenários de proteção, de defesa, de salvamento. Então a donzela em perigo, ela vai criar enredos em que nas situações difíceis, complicadas, conflitos na vida real, alguém aparece, geralmente um interesse romântico, mas pode ser uma figura sobrenatural, como um anjo, Deus, uma figura paterna, e vem defender a pessoa daquela situação que ela não consegue lidar. Pode ser uma coisa assim, totalmente banal da vida diária, um conflitozinho no trabalho, a pessoa não consegue ser assertiva para se defender e resolver a situação ela mesma. Então ela engole sapo, fica quieta, se sente humilhada. E para processar tudo isso, ela cria uma fantasia onde uma pessoa mais forte, assertiva, dominante, aparece e defende ela e salva ela daquela situação. Então essa é uma pessoa que foi levada a acreditar, muito provavelmente no seu processo de crescimento, que ela não era capaz de dar conta da própria vida, de se defender sozinha, de que ela sempre precisava de alguém mais forte para tomar as rédeas das coisas e cuidar da vida para ela.
Ela tem uma autoestima muito frágil, muito vulnerável, ela não se vê capaz de se defender, de tomar iniciativa, de ousar fazer alguma coisa diferente. Então ela projeta essa força, esse poder em uma figura imaginária. E quando eu falo figura imaginária, isso inclui também a idealização de uma pessoa real, tá? O terceiro e último perfil aqui desse grupo é o chamado romântico inveterado. Essa é aquela pessoa cujos devaneios são predominantemente sobre romance e a história do romance é a trilha principal que puxa a fantasia. Esse tipo de devaneio é muito comum na população em geral que não tem devaneios excessivos. Mas o que marca a diferença aqui é a pessoa que tem o transtorno, esses devaneios costumam ter longa duração. A pessoa mantém a mesma figura romântica por um período bem longo. Podem ser meses, podem ser anos até. Isso na pessoa que não tem o transtorno não acontece. É aquela imaginação cíclica, né? Que começa tudo de novo, a pessoa imagina uma história de amor, conhecendo uma pessoa nova, aí todo o desenvolvimento, casamento, filhos, às vezes até envelhecendo junto, e aí começa tudo de novo. As origens, elas podem variar bastante, até porque é um perfil bem comum, né? Elas podem vir de uma linha mais perfeccionista, no sentido de imaginar esse par ideal, porque na vida real ninguém é como a imaginação da pessoa, então ela nunca está satisfeita com os relacionamentos na vida real, ou ela pode vir de uma linha de baixa autoestima e uma sensação de que não há ninguém na vida real que possa amar ela como ela deseja, como ela precisa ser amada, então ela projeta isso na fantasia. Vamos entrar agora no segundo grupo aqui. Primeiro perfil desse grupo é o chamado orgulhoso. O orgulhoso é aquela pessoa que tem necessidade de se sentir importante, mas mais no sentido egocêntrico. Ele quer ser visto como especial, como diferenciado. Aí então na fantasia, ele é uma celebridade, um jogador de futebol, um bilionário, um gênio da humanidade, um inventor, um empresário de sucesso. A pessoa precisa se imaginar sendo reconhecida pelos outros como especial, como talentosa, genial, poderosa. Esse tipo de perfil, ele pode ter origem em experiências sociais adversas, com bullying, humilhação, discriminação. Experiências no ambiente doméstico também podem influenciar o desenvolvimento desse perfil. Pais que passam a ideia para os filhos, por exemplo, de que só tem valor aquela pessoa que é brilhante, que é famosa, que tem algum destaque na vida, né? E veja que não precisa envolver algum tipo de trauma. A pessoa não precisa necessariamente passar por bullying ou experiências desse tipo. Pais que são muito dados à idolatria, à celebridade, por exemplo, é uma coisa muito sutil. Mas qual que é a mensagem que a criança crescendo ali naquele ambiente está pescando? Que só tem valor a pessoa que é celebridade, que é publicamente reconhecida e celebrada. Se você não é, então você não tem tanto valor como pessoa, como ser humano, porque os seus pais idolatram celebridades. Esse perfil é um processo primariamente do ego. Tem muita questão de traços narcisistas, não necessariamente o transtorno de personalidade narcisista, mas traços narcisistas. Tem o teste gratuito no Guia da Vida de Narcisismo, se você quiser fazer, a título de curiosidade também. O orgulhoso tem um ego muito sensível, potencialmente ferido. O grau aí vai definir a severidade do transtorno de devaneios e pode eventualmente, se muito grave, conduzir a pessoa a manifestar perfis mais sérios, como que a gente vai ver no próximo grupo. O próximo perfil aqui desse grupo é chamado herói, né? Arquétipo clássico, que a gente encontra aí no mundo da ficção e que representa aquele personagem que é a figura necessária para resolver os problemas, salvar o dia, salvar o mundo. Então as fantasias de heroísmo, elas podem variar muito. Elas podem ser desde se imaginar como um super-herói ou como um agente secreto, como um detetive que resolve crimes, ou aqueles enredos de Hollywood, a pessoa
comum, se viu numa situação de emergência e acaba sendo o herói naquela história e ajudando todo mundo. É um filme que retrata muito bem essas fantasias do perfil do herói é A Vida Secreta de Walter Mitty. Tem uma versão mais antiga e tem uma versão mais recente com o Ben Stiller. E é um filme muito bom porque ele é sobre o transtorno de devaneios excessivos. Ele retrata exatamente o que é que acontece com a pessoa que tem o processo desses devaneios compulsivos. E esse filme também é interessante porque ele ilustra toda a complexidade do universo imaginativo de uma pessoa com esse transtorno. Então, o personagem ali, ele tem o perfil do herói, o personagem do Ben Stiller, mas ele tem outros elementos na imaginação dele também. Naturalmente, tem na imaginação de todo mundo. Tem a parte do romance, tem o aspecto social, que a gente vai ver no próximo perfil, mas a linha mestra que puxa as narrativas é a questão do heroísmo. Por isso que esse é o perfil dele, o perfil do herói. Então, eu acho que é um bom exemplo que ajuda a entender como descobrir o próprio perfil. Porque a pessoa pensa lá, eu imagino romance, eu às vezes gosto de pensar que eu sou uma celebridade, que eu tenho muitos amigos. Qual que é o meu perfil? Qual que é o certo? Né? Tem que ver qual que é a linha mestra da narrativa. Se o seu mundo imaginário fosse um filme, que tipo de filme que seria? Seria um filme de ação? Seria um romance épico? Uma grande história de amor? Seria um drama daqueles que é choradeira para tudo quanto é lado? Isso ajuda a definir quais elementos das fantasias são centrais e quais elementos são periféricos, né? Eles fazem parte ali como coadjuvantes na narrativa. Vamos passar para frente aqui, o próximo perfil é o sonhador social. Sonhador social é aquele que tem muita necessidade de pertencimento e ele sente muita falta disso na vida real. Ele se sente um peixe fora d'água nas interações sociais, nos grupos, até às vezes na família. Então ele cria amigos imaginários e encontra esse pertencimento nas fantasias, às vezes imaginando enredos específicos, às vezes só imaginando aqueles amigos imaginários ali no dia a dia, vivendo a vida junto com ele, observando ele, né, viver a vida. E o orgulhoso, ele tem um aspecto assim também, da necessidade de pertencimento. Ele também imagina grupos, amigos, etc. Mas o foco é no enaltecimento da personalidade dele. Então ele é tipo uma celebridade, que tem muitos amigos, ou um empresário de sucesso, que também é muito popular como pessoa. No caso do sonhador social aqui, o fator do enaltecimento dele como pessoa é um pouco menor. Pode ter alguns, né, principalmente no que diz respeito à necessidade de aprovação, de reconhecimento, mas o maior foco do social é na camaradagem, no senso de pertencimento mesmo, nas amizades, no senso de lealdade ali com aquele grupo. No caso do orgulhoso, isso não é tão forte. Os outros personagens, digamos assim, da imaginação, são meros coadjuvantes naquela história em que o sonhador orgulhoso é o protagonista, né? A estrela reverenciada e celebrada. No sonhador social, o foco é mais no senso de grupalidade. As origens desse perfil, elas geralmente remontam a experiências sociais adversas, principalmente bullying. Quando a pessoa não se sente parte integrante de um grupo, quando ela sente que ela não é incluída, aprovada, admirada, o cérebro dela pode tentar suprir essa deficiência com esses enredos sociais. Agora, entrando no terceiro grupo, a gente vai ver alguns perfis que são mais complicados. Geralmente eles aparecem em pessoas que sofreram traumas de fato, principalmente na infância e na adolescência. Então o primeiro perfil que a gente vai ver aqui nesse grupo é o chamado vingador. Esse é um perfil que se sustenta em cima de sentimentos de raiva, de ódio, de imperdoamento, de ressentimento. Os temas dessas fantasias geralmente giram em torno de poder. O sonhador se coloca numa posição de poder, como um rei, um líder de alguma coisa, um juiz, que tem poder de punir os outros, de subjugar os outros. E a pessoa pode ter tanto fantasias em que os personagens não são pessoas reais,
como ela pode colocar na história pessoas reais que ela está com raiva naquele momento, como o chefe, o vizinho, etc. Mas o que é mais marcante nesse perfil não é só que a pessoa tem problema com a administração de conflito e ela fica com raiva, projeta essas emoções negativas na fantasia. Isso não é anormal, isso acontece com a população em geral também. Mas o que marca esse perfil é que o padrão das fantasias não muda quando a pessoa não está passando por nenhum conflito na vida real. Então ela tem fantasias fixas de ser lá um rei estilo Game of Thrones e ela vai nutrindo esses enredos que são carregados de violência, de temas onde ela subjuga, humilha outras. Isso fornece aquela sensação de poder que ela tanto necessita. Então a pessoa pode ter crescido lá num ambiente de violência doméstica, violência urbana, ter sofrido abusos. E ela cresceu com uma sensação de impotência pessoal muito forte. Se sentiu muito humilhada e ela nutre uma raiva interna que não cura nunca. Então ela pode direcionar essa raiva contra quem feriu ela em cada momento, né, até alguém no trânsito, qualquer situação. Mas mesmo passando essas situações, ela continua com aquela sensação interna de raiva, de ódio contra o mundo. E essas fantasias de poder, elas funcionam dentro desse mecanismo interno, desse ego que foi muito ferido. Um outro perfil aqui, que não é tão comum, mas existe aí, é o chamado justiceiro. As origens podem ser as mesmas do vingador, principalmente pessoas que cresceram na pobreza ou em grande desvantagem econômica. O justiceiro ele tem uma raiva contra o sistema. Pode ser as elites, o governo, políticos corruptos, algo muito grande que ele percebe como o inimigo e o responsável tanto pela dor dele quanto pela dor do mundo ou de um grupo grande de pessoas. Então, as fantasias do justiceiro, elas podem ser similares às do vingador, no sentido de que a pessoa pode se imaginar como um rei, um presidente, um juiz, alguém com poder, mas ao invés de subjugar pessoas específicas, ela quer derrubar o sistema, ela quer fazer a justiça que ela imagina que o mundo precisa. Ela pode variar de enredos em que ela luta contra um inimigo sem nome, né? Derruba o sistema, prende os políticos corruptos, ou às vezes ela pode ter fantasias em que ela pega um indivíduo ali que ela vê como representante daquele sistema corrupto, injusto, então ela torna aquela pessoa o inimigo na fantasia. Existem elementos aí do herói, né? Muita similaridade. A pessoa pode até variar entre narrativas em que ela vai mais para o lado do perfil do herói e outras em que ela está mais para o lado do justiceiro. O que marca essa diferença é o quanto ela espera na fantasia ser reconhecida pelos feitos heróicos dela. Então lá no grupo 2 é muito a questão do ego, dela ser vista e reconhecida e admirada como a pessoa indispensável, o herói que salva o dia e resolve todos os problemas. Aqui no Justiceiro, ela não está mais se focando tanto na pessoa dela, no ego dela. Ela está se focando na questão da justiça em si. Ela quer que a justiça seja feita. No herói, a justiça é só um aspecto coadjuvante, né? O herói só faz justiça porque ele vai receber aplausos por isso. O justiceiro não, ele está preocupado com a questão da justiça. Próximo perfil aqui é o chamado sádico. Esse é o perfil mais complicado de todos os arquétipos. Inclusive é identificado em criminosos propriamente ditos e pessoas que levam a cabo as suas fantasias. Isso não significa que todo mundo com perfil sádico seja criminoso. Não, mas existe uma probabilidade maior da pessoa com perfil sádico dela acabar cometendo crimes na vida real. É um perfil similar ao do Vingador, mas as fantasias costumam ter aspectos mais gráficos de violência, de sadismo. E ao contrário do Vingador, que pode construir universos fantasiosos muito ricos, que duram muito tempo, às vezes até anos, as fantasias do sádico, elas costumam ser bem curtas, como aquelas séries episódicas, né, que não tem uma continuidade de um episódio para o outro, é uma historinha curta com começo, meio e fim.
A pessoa extrai prazer na imaginação não só da subjugação do outro, mas da violação do corpo do outro, né? Por isso o nome sádico. Isso pode envolver tortura e outros tipos de abuso que a gente não pode falar aqui no YouTube, senão o YouTube censura o vídeo. Mas lá no Guia da Vida tem mais material sobre o sádico, se você tiver interesse. Um filme que retrata as fantasias do perfil sádico, né, no caso encenadas na vida real, é o filme Hostel, que num lugar lá no leste europeu as pessoas pagavam para torturar pessoas que tinham sido sequestradas. No caso, para a pessoa chegar nesse ponto, né, que ela está fazendo um turismo de tortura, ela já tem que ter imaginado aquilo muitas vezes. Né? Ela tem que ter aquele tipo de fantasia. Né? Então, por isso que o filme retrata pessoas que supostamente teriam um perfil sádico. A pessoa cruza a barreira entre fantasia e realidade. A pessoa que acaba desenvolvendo o perfil sádico, ela geralmente sofreu muito trauma. Em muitos casos, trauma físico. E essas fantasias são formas completamente patológicas e maladaptativas de processar esses traumas de alguma forma. De todos os perfis aqui, esse é o que mais precisa de acompanhamento profissional. A pessoa não consegue lidar com essa dor, com essas feridas que ela carrega sozinha. Ela corre o risco aí de cruzar essa barreira entre fantasia e realidade se ela não buscar ajuda. O próximo grupo aqui, ele também se beneficia por razões diferentes de acompanhamento profissional, que é o grupo ligado à ansiedade. A ansiedade, ela está presente aí nos outros grupos também, mas aqui ela é o oxigênio que nutre as fantasias, né? Ela é o que está motivando os devaneios. Então, o primeiro perfil que a gente vai ver aqui é o chamado catastrofista. O catastrofista, ele tende a fazer muita tempestade em copo d'água com qualquer coisa. Ele se sente muito ansioso com a vida em si, com as possibilidades do futuro. Ele tem muito medo do futuro e do que pode acontecer e de coisa ruim acontecer. Então esses medos, eles funcionam como gatilhos para enredos fantasiosos, onde essas catástrofes acontecem. Então a pessoa pode variar entre devaneios que são quase que involuntários, disparados pela ansiedade, como não teve notícia de um ente querido, já começa a imaginar o pior, acidente, assalto, sequestro, e alterna isso com fantasias propriamente ditas voluntárias, que usam esses gatilhos ou fontes de ansiedade para criar enredos de duração um pouco maior. Mas sempre com esse tom catastrófico, de alguma coisa terrível aconteceu e eu tô aí nessa situação. Né? Tem um aspecto de aventura nessas fantasias. Pode ter elementos aí de outros perfis, de romance, de heroísmo, aspectos sociais, aspectos egóicos, mas o que motiva esses devaneios é primariamente a ansiedade e o medo, a insegurança com relação ao futuro. Esse perfil difere do outro que a gente vai ver aqui, que é o preparador. O preparador, ele é uma mistura de sonhador ingênuo até, com esperança de um futuro melhor, e ao mesmo tempo um perfeccionismo muito acentuado que não permite com que ele viva a vida com leveza, com calma. Ele está sempre imaginando o futuro, mas não é igual ao catastrofista. Ele não imagina o pior, pelo contrário, ele gosta de imaginar o melhor, ele é esperançoso. Mas a ansiedade faz com que esses devaneios aprisionem ele numa versão específica da realidade, que é a versão que ele acha que ele está preparado para viver, porque ele imaginou. Então essa é a pessoa que ela sente que ela tem que se preparar mentalmente para tudo, imaginando 1001 formas daquilo acontecer. Então ela vai ter uma conversa séria com alguém, ela imagina aquele diálogo repetidamente, tudo que ela pode falar, tudo que o outro pode responder. Se ela tem que fazer uma apresentação, ela se imagina fazendo a apresentação repetidamente, as pessoas fazendo perguntas, as reações das pessoas. Tanto o catastrofista quanto o preparador,
eles têm a sensação de que essa imaginação ajuda eles a se prepararem para essas situações, sejam potencialmente negativas, como catastrofista, ou positivas ou neutras, como preparador. Só que a realidade é que essa imaginação ela não funciona como um exercício de preparação. Ela só amplifica a ansiedade. E o pior é que ela molda as expectativas que a pessoa tem para o futuro, principalmente no caso do preparador, porque a pessoa espera que as coisas aconteçam exatamente como ela imaginou. Se não acontecer, isso significa que ela não está preparada, porque ela não imaginou. Então, é um raciocínio que parece lógico, e é lógico na cabeça do preparador e do catastrofista, mas que na realidade só torna a pessoa mais ansiosa ainda. E o último perfil que a gente vai ver aqui é o chamado revisador. O revisador é aquela pessoa que tem muito processo de arrependimento e de incerteza com relação à própria performance. Então, boa parte dos devaneios da pessoa são repassagens de eventos que aconteceram na vida real. E a pessoa fica imaginando o que ela poderia ter feito diferente, o que ela poderia ter dito, como as coisas poderiam ter se desenrolado de forma diferente. O revisador costuma ter muito processo de culpa, de achar que se ele tivesse tido uma atitude diferente, falado coisas diferentes, a vida dele poderia ter sido melhor, ou ele poderia ter tido um melhor resultado, um melhor desfecho numa situação. O revisador tem um processo de insegurança muito grande, de não confiar realmente que ele fez o melhor que ele podia, ou de que o que passou, né, mesmo que tenha cometido erros. E isso vai ampliar a ansiedade no presente, porque a pessoa está sempre naquela incerteza, naquela insegurança de que ela pode não estar fazendo o melhor, o certo, o mais adequado. Deixa aí nos comentários qual que é o seu perfil, mesmo que não bata 100%, qual que é o mais próximo. Você pode ir lá no site, faz o teste, aí volta aqui e me diz o que deu no seu resultado. Isso é uma pesquisa que ainda está em evolução. Se muita gente me contar aí que tem devaneios que não se encaixam em nenhum desses perfis, eu posso até ampliar minha pesquisa, adicionar outros perfis. Então é muito importante que você me dê a sua opinião, me conte como que são os seus devaneios. Esses 12 perfis, eles cobrem aí a gama dos enredos mais comuns dos devaneios nessa população das pessoas que sofrem com transtornos de devaneios excessivos. Se inscreve aí no canal se você tem interesse nesse assunto e você ainda não é inscrito. Tem muitos vídeos sobre devaneios excessivos aqui e eu vou trazer ainda vídeos especiais sobre cada um desses perfis para a gente poder aprofundar mais e ver mais detalhes sobre cada um deles. Tá certo? Abraço para você e até mais!